lá, se a parte de língua portuguesa nos concursos é aquela que, às vezes, dá um frio na barriga, pode relaxar. Esta análise aqui foi feita para ajudar. A gente vai desvendar juntos os segredos da linguagem figurada para garantir aqueles pontos que, no final, fazem toda a diferença na classificação. Olha só nosso caminho. Primeiro, a gente firma a base entendendo a diferença entre sentido real e figurado. Depois, vamos conhecer as ferramentas, ou seja, as figuras de linguagem. Em seguida, partimos para o desafio com questões de prova mesmo e fechamos com as estratégias de ouro para não cair em pegadinha nenhuma. Então, vamos começar pelo começo, certo? A base de tudo está aqui. Entender a diferença fundamental entre o que uma palavra significa ao pé da letra e o que ela pode sugerir. Dominar isso já é meio caminho andado. Primeiro, vamos falar de denotação. Pensa assim, denotação começa com D de dicionário. É isso, é o sentido literal, objetivo, aquele que a gente encontra num manual de instruções ou numa notícia de jornal. Sem mistério, direto ao ponto. E agora, a conotação. Aqui a coisa fica mais artística, digamos. É o sentido figurado, cheio de emoção, de cultura que uma palavra pode ganhar. É o mundo da literatura, da poesia, onde as palavras vestem outras roupas e ganham novos significados. E para isso ficar bem claro, olha esse exemplo perfeito. A palavra cão, no sentido denotativo do dicionário, é o animal, o mamífero. Simples. Agora, no sentido conotativo, se alguém é chamado de cão, a coisa muda. É um xingamento, né? Significa uma pessoa traiçoeira. Percebe como o contexto é tudo? Bom, agora que a base está sólida, vamos para as ferramentas que criam essa tal de conotação. São as famosas figuras de linguagem. E, pode acreditar, elas despencam nas provas de concurso. Saber reconhecê-las é essencial. A gente vai focar nestas 6 aqui, que são as figurinhas carimbadas, as que mais aparecem. Comparação, metáfora, metonímia, hipérbole, ironia e a personificação. Conhecer a identidade de cada uma delas vai dar uma bela vantagem. Começando pela comparação. Essa é a mais transparente de todas. Ela deixa a relação de semelhança bem clara, bem explícita, porque usa uma palavrinha para conectar as ideias. Se o texto tem como, tal qual, feito, parece, acende o alerta, porque é um sinal fortíssimo de que é uma comparação. Já a metáfora, ela é prima da comparação, mas é mais ousada. Ela faz a mesma coisa, compara duas coisas, mas sem pedir licença. Ela não usa o conectivo. Em vez de dizer seus olhos brilham como estrelas, ela afirma seus olhos são estrelas. É uma comparação direta, uma fusão de dois mundos. Agora, a metonímia. Essa é a figura da substituição inteligente. A gente troca uma palavra por outra porque elas têm uma relação muito próxima, muito lógica. O exemplo mais clássico é este: usar o nome do autor para falar da obra dele. Ninguém lê a pessoa Machado de Assis, mas sim os livros que ele escreveu. A hipérbole. Essa é a figura do exagero e a gente usa o tempo todo sem nem perceber. Quando alguém diz "estou morrendo de fome", é óbvio que não está literalmente morrendo, né? Mas a expressão dá uma ênfase, uma intensidade para a ideia que é muito eficaz. E para fechar essa primeira parte, a personificação, que também tem o nome chique de prosopopeia, é simplesmente dar características humanas a coisas que não são humanas. O vento não sussurra, gente, mas dizer isso cria uma imagem muito mais poética, muito mais forte na nossa cabeça. Muito bem, teoria vista, agora é hora do teste de fogo. Vamos ver como as bancas de concurso realmente cobram tudo isso. É hora de colocar o conhecimento à prova com questões que poderiam muito bem estar no próximo concurso. Primeira questão na tela. O comando é claro: achar alternativa com a palavra em sentido denotativo, ou seja, sentido de dicionário. Vamos analisar com calma qual dessas frases apresenta um fato, uma informação objetiva e literal. E a resposta certa é a letra C. A água ferve a 100 graus Celsius. Isso é um fato científico, literal. Nas outras opções, coração de pedra, fogo da paixão, flechas venenosas, tudo isso é sentido figurado, é conotação pura. Viu como fica mais fácil identificar? Próxima. A frase é: o tempo é um rio que corre sem parar. Qual figura de linguagem a gente encontra aqui? A dica de ouro é: tem algum conectivo de comparação, como a palavra como? Pensa nisso.
Isso mesmo, é uma metáfora, letra B. A frase faz uma afirmação direta: o tempo é um rio, não tem a palavrinha como. Se fosse o tempo é como um rio, aí sim seria uma comparação. É nesse detalhe que as bancas tentam pegar a gente. Último desafio da rodada. Li todo o Shakespeare no verão. E aí, qual é a figura de linguagem que faz aquela troca esperta de um termo por outro que tem uma relação bem próxima com ele? Metonímia, sem dúvida. Resposta C. Acertou quem lembrou que aqui estamos trocando o nome do autor, Shakespeare, pela obra dele. É um dos exemplos mais clássicos de metonímia e, por isso mesmo, um favorito das provas de concurso. Excelente! Agora que a gente já treinou, vamos organizar as ideias. O mais importante é saber como aplicar tudo isso na hora H, com o relógio correndo. Então, vamos montar um pequeno checklist mental, uma estratégia para não cair em armadilhas. Guarda isso com carinho. Primeira coisa na questão: isso é literal? É sentido de dicionário? Se for, é denotação, fim de papo. Se não for, vamos investigar. Tem um como ali no meio? É comparação. Tem uma substituição lógica tipo autor pela obra? Isso é metonímia. O contexto sugere que o significado é o oposto do e foi dito? Isso é ironia. Seguindo esses passos, a chance de acerto aumenta demais. Agora, com todas essas ferramentas em mãos, o desafio vai além da prova. A linguagem figurada está em todo lugar. Na música que a gente ouve, numa propaganda, numa conversa. Então, fica a pergunta: qual exemplo de linguagem figurada vai saltar aos olhos hoje? Prestar atenção nisso no dia a dia é o melhor treino que existe. Bons estudos!